Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, vamos estar fazendo essa semana a 33ª semana. Estejam lendo aqui para mim, porque tem muita coisa para ler, né? Então, estejam lendo para vocês para ter uma ideia da atividade, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. No lançamento de um dado, qual fração representa a possibilidade de sortear um número par? Bom, como no dado há 6 números e o número 2, 4 e 6 são pares, né? A possibilidade de sortear o número par é 3 em 6, ou seja, tem 3 números pares num total de 6 possibilidades. Então a gente coloca 3 sobre 6. Exercício número 1, por exemplo. Deixa eu dar mais uma ajudinha com vocês no Paint. Bom, uma pesquisa, 6 alunos de um grupo dizem que preferem viajar para a praia e os 4 restantes dizem que preferem viajar para o campo. Qual a fração que indica a razão entre o número de alunos que preferem viajar para o campo e o número de alunos que preferem viajar para a praia? Bom, sempre que falar qual é a razão ou fração, dá na mesma, vocês vão escrever então uma fração, vai passar um traço. Em cima do traço vai vir quantas possibilidades você quer e embaixo geralmente vai vir o total. Só que haverá problemas que não está te pedindo o total. Haverá problemas que vai te pedir a ordem correta. Por exemplo, eu quero esse venha primeiro e esse venha segundo. Como nesse exemplo nosso aqui, ó. Por exemplo, uma pesquisa, 6 alunos de um grupo dizem que preferem viajar para a praia e os 4 restantes para o campo. Qual é a fração que indica a razão entre o número de alunos que preferem viajar para o campo? Então, aqui, vocês vão escrever o número de alunos que preferem viajar para o campo. Eu vou representar por C. Então, você vai fazer uma comparação entre C, o número de pessoas que preferem viajar para o campo, e o número de pessoas que preferem viajar para a praia. Então, o P embaixo. Campo e praia. Então, você vai colocar o número de pessoas do campo e o número de pessoas da praia. Essa será a razão dessas pessoas. Lembrando, como a gente já trabalhou anteriormente, simplificação, vocês já sabem simplificar. Se der para simplificar, vocês podem simplificar para ficar mais completa. A letra B, essa foi a A. Letra B. A razão entre o número de alunos que preferem a praia e o número de alunos pesquisados é dada por qual fração? Então, ó, de novo, na letra B, vocês vão colocar aqui o tracinho, que é o tracinho da fração. E agora ele está pedindo a razão entre os números que preferem a praia, ou seja, ele pediu praia primeiro. Em cima, então, você vai colocar a quantidade que vai para a praia. E o total de alunos pesquisados. Bom, o total de alunos pesquisados é a quantidade de alunos que vai para a praia mais a quantidade de alunos que vai para o campo. É só você somar essas duas quantidades, você vai encontrar qual é o total. Então, você vai ter uma fração com P, o número de alunos que vai para a praia, você vai substituir. E embaixo, o total de pesquisados, que é o número que vai para a praia, mais os números que vão para o campo. E simplifica se der para simplificar. Eu vou colocar mais um videozinho aqui sobre simplificação, talvez vocês tenham esquecido. Vamos assistir o vídeo de simplificação agora. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre simplificação de frações. Muitas vezes estou lá no 7º, 8º, até mesmo no 9º ano, e algumas vezes até no ensino médio você fala assim: vamos simplificar nesta fração. Aí um aluno lá fala: não, simplificar não, é muito difícil. Não é difícil. Eu vou dar 2 exemplos para vocês e vocês vão ver que é muito fácil simplificar. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui 24/30. Para nós iniciarmos uma simplificação, a primeira coisa que eu vou observar é se o numerador e o denominador são pares. Se eles são pares, isso significa que eu posso dividir ambos por 2. Então, 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. 12 quinzeavos
12 é par, mas 15 não. Então eu não posso continuar dividindo por 2. Eu vou pensar num próximo divisor comum entre eles. Então eu vou pensar no 3. 12. Dá para dividir por 3? Dá. 15. Dá para dividir por 3? Também dá. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. 4 quintos. 4 só é possível para dividir por 4 e 5 só é possível dividir por 5. Então, nós não conseguimos mais dividir esta fração por um divisor comum. Nós não conseguimos mais simplificar esta fração. Quando isso acontece, nós chegamos à fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? É aquela fração que você não consegue mais simplificar. Existe uma outra forma de simplificação, que é a forma direta. Como assim a forma direta? Eu vou pegar o 24/30, ou forma direta, vou colocar aqui, ó. 24/30. Eu vou pensar no máximo divisor comum entre eles. Então, qual é o maior divisor comum de 24/30? Nesse caso, será o número 6. Então, eu posso fazer uma simplificação direta. 24 dividido por 6, 4. 30 dividido por 6, 5. E aí você já chegou à fração irredutível. Porém, se você não consegue fazer mentalmente o máximo divisor comum dos dois números, é aconselhável que você divida passo a passo. Primeiro você analisa se é par, e aí começa por 2, por 3, por 5 e assim por diante, tá? Um outro exemplo é o 45/60. Eu vou olhar, 45 é par? Não, não é par. Então, já não é mais possível dividir por 2. Então, eu vou pensar, 45 eu posso dividir por 3? Sim, eu posso dividir por 3. E 60? 60 é um número divisível por 3? Sim, é um número divisível por 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. E 60 dividido por 3 dá 20. 15/20. Eu posso continuar dividindo por 3? Não, eu não posso mais. Por quê? Porque 15 eu posso, mas 20 não. Então, eu vou pensar no próximo divisor comum entre eles. 15 e 20. Eles têm um divisor comum? Tem, que é o número 5. Então, eu vou dividir 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Cheguei à fração irredutível, que não é mais possível dividir. Se não é mais possível dividir por um divisor comum entre eles, você não consegue mais simplificar. Não conseguindo mais simplificar, acabou a conta. Você também pode fazer 45/60 na forma direta. Então, ou 45/60 na forma direta. Para fazermos na forma direta, você tem que pensar no máximo divisor comum entre eles. 45/60, o máximo divisor comum entre eles é o número 15. Então, 45 dividido por 15, 3. 60 dividido por 15, 4. 3/4, chegamos na forma irredutível, simplificando na forma direta. Mas, volto a dizer, se você não consegue achar o máximo divisor comum entre eles, é melhor você fazer passo a passo, porque aí você não terá erro. Uma outra coisa muito importante é você ir simplificando os números na ordem crescente. Então, você começou do menor, do 3, depois foi para o 5. Você não poderia ter começado do 5 e depois ido para o 3. Isso fica errado. Então, a maneira correta é você seguir na ordem crescente dos divisores comuns aí. Bom, voltando então, simplifiquem se der. 2. Para fazer uma torta foram necessários 50 gramas de recheio e 150 de massa.
A razão entre a medida de massa e a medida do recheio da torta é dada por qual dessas três opções? Bom, pediu medida de massa de recheio primeiro, então ele vai ficar em cima. E a massa da torta fica embaixo. Para cada 10 gramas de recheio, são necessários quantas gramas de massa? Perceba que eu estou usando o triplo de grama de massa do que eu uso de recheio. Olha só, 50 de recheio usa triplo de massa. Por isso, se eu vou usar 10 de recheio, eu vou usar o triplo de massa. Quanto que é? 3. No lançamento de uma moeda, qual fração representa a probabilidade da face virada para cima ser cara ou ser coroa? Então, no lançamento de moeda, a gente coloca aqui a razão de novo. No lançamento de moeda, a gente tem quantas possibilidades? São quantas possibilidades dela cair cara ou coroa? Então, você coloca aqui embaixo o total de possibilidades, quantas são, e em cima, que é o evento, qual é a possibilidade que você quer? Você quer que caia, por exemplo, coroa. Quantas opções eu tenho para cair coroa? Então, eu vou colocar C, coroa. Quantas possibilidades? Aí você monta, então, a sua fração. Vamos, então, continuar com a atividade. 3. A ideia de fração como uma quantidade. Então, uma quantidade significa o quê? A gente tem um inteiro e a gente vai partir ela em vários pedaços e vai pegar uma quantidade daquilo. Tem duas formas de calcular. Por exemplo, aqui, vamos pegar esse exemplo do Capitólio aqui. A medida de distância entre Formiga e Capitólio é 90 km. Caio já percorreu 2/3 do caminho. Quantos quilômetros ele percorreu? Bom, você pode calcular dessa forma aqui. Você pode encontrar 1/3, que eu vou fazer aqui no Paint agora. Não, eu vou fazer no Paint. Vamos ver. Olha só. Você pode calcular dessas duas formas. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou até tirar aqui. Você pode calcular 90, que é a quilometragem, vezes 2 e dividir por 3, porque é 2/3, né? E aqui vai dar uma igualdade e já vai dar o valor exato. Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer você pode calcular 90 vezes 1/3 só. Deixa eu tirar esse 2. Você pode calcular quanto que vale 1/3. Quando você achar 1/3, é só você ir aumentando o valor de 1/3, que vai colocando 2/3. Por exemplo, se eu faço isso aqui direto, 90 vezes 2/3, eu vou ter o quê? 90 vezes 2, que é 180 dividido por 3. 180 dividido por 3, eu encontro que é 60 e acabou o meu probleminha. Eu já sei a resposta correta. Bem simples. Multiplica em cima e divide pelo de baixo. Se eu quiser calcular quanto que é 1/3 apenas, aí vai ficar assim, 90 vezes 1, 90 dividido por 3, dá 30. Então, cada 1/3 vale 30. O meu probleminha me pediu 2/3, não é? Por isso que é 30 mais 30, para dar 2/3, porque 30 vale cada terço. 60. Chega na mesma resposta, só que é duas formas diferentes de fazer. E é dessa forma, usando qualquer uma dessas duas, que vocês vão resolver as próximas atividades. Então tem aqui 3 atividades que usam o mesmo raciocínio, vocês podem estar fazendo a aula para mim. Só pegar o número e multiplicar pelo numerador e dividir pelo denominador. Aula 4. A ideia de fração. Cada criança, olha só, uma reunião de equipe foi distribuída 2 pequenas pizzas para 6 crianças. Quanto de pizza cada criança recebeu? Então, foi 2 dividido para... 2 pedaços de pizzas pequenas para 6 crianças. 6 crianças. Cada criança recebeu 1/3. Olha aqui, 2 pizzas, dividiu em 6 pedaços. Cada criança recebeu 1/3 da pizza. Ou se a gente colocar no total, cada um vai ter recebido 1/6 do total, que dá errado. Repare que são 2 pizzas para repartir igualmente para 6 crianças.
cada uma vai receber 1/3 de pizza, se for pensar nas pizzas separadas, ou cada um vai receber 1/6 da pizza no total. Bom, o que eu quero que vocês façam? Olha aqui esse exemplo. Elisa quer repartir igualmente 12 conchinhas entre as 3 amigas dela. Quantas conchinhas cada uma receberá? 12 dividido por 3 é 4. Tem algumas frações, algumas divisões que dá divisão exata. Aí 12 dividido por 3 é 4. Cada uma vai receber 4. O traço de fração significa uma divisão. Aqui não dá divisão exata, 1 dividido por 3. Por isso que a gente deixa em fração. 1 dividido por 6 não dá. Mas quando dá uma divisão exata, a gente pode dividir. Noemi quer repartir igualmente 3 barras de chocolate para as netas Angelina e Antonella. Qual fração de barra cada uma receberá? Então, vocês vão colocar, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui a fração, o tracinho. 3 barras dividido para 2 pessoas. Então, é só isso. Eu vou dividir 3 dividido por 2. Essa é a fração. 3 meios. Só isso. Que cada um vai receber. Professor Denise quer repartir igualmente 2 folhas para 5 crianças. Qual é a fração que cada um receberá? Novamente, eu coloco aqui e coloco quantas folhas são? 2. Então, põe em cima. Para quantas crianças que vai dividir? 5. Põe embaixo. Acabou. Já fiz a minha fração. É só isso. Vocês vão ler lá no probleminha, mas aqui eu já vou fazer as outras atividades. Ó. Escreva quanto é meio de 10 quilômetros. Como que você faz isso? Transforma esse meio dessa forma aqui, ó, 1/2 vezes 10 quilômetros. E multiplica. Você vai multiplicar o quê? 1 vezes 10 e dividido pelo de baixo por 2. Olha aqui, ó, 1/3 de hora. Então, coloco em fração 1/3 vezes... Vamos transformar essa hora em minuto, fica mais fácil. 1 hora tem 60 minutos. Então, 1/3 da hora vai dar quantos minutos? É só multiplicar. 1 vezes 60 e divide por 3. Sempre assim. Então, sempre você pode fazer dessa forma aqui. Transforma isso aqui em fração. Por exemplo, as 3 quartos. 3 quartos vezes 1 quilograma. Mas para não ficar muito 1 quilograma, 1 quilo, vamos transformar em um número maior. 1000 gramas. 1 quilograma é 1000 gramas, né? Mas você pode fazer com 1 quilo também. Mas assim fica mais bonitinho. Vai dar quantas gramas? Multiplica 3 vezes 1000, divide por 4. Bom, então, temos os últimos agora. Classificação de frações. Temos as frações aparentes, são aquelas que representam números naturais. Ou seja, elas aparentam ser frações, mas na verdade elas são números inteiros, números naturais, porque eu consigo realizar a divisão exata. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. 10 dividido por 5 é 2. 16 dividido por 8 é 2. Isso aqui dá tudo resultados exatos. Elas são frações aparentes. Frações próprias são aquelas que valem entre 0 e 1. Então, ó, o numerador é diferente de 0 e o numerador é menor que o denominador. Quando o numerador é menor que o denominador, elas são chamadas de próprias. E o contrário você já sabe, quando o numerador é maior que o denominador, elas são chamadas de impróprias. Então é só para você classificar quais são próprias, impróprias ou aparentes na letra A. E na letra B, na número 2, são exemplos. Você vai ter que citar alguns exemplos para mim. Bem tranquilo. Tudo bem? Então, tenha uma excelente semana de estudos.